Olá! E aqui no quarto episódio do podcast Tá Legal, hoje com a presença da Gláucia. Maíra, minha colega de bancada, não pôde comparecer, mas esperem só para vocês verem quem é a Gláucia. A gente vai entrevistar uma figura que é um querido amigo, nos conhecemos já há mais de 15 anos e é o nosso querido Babalaô Ivani dos Santos. E quem é o Babalaô Ivani dos Santos? Carlos Alberto Ivani dos Santos, mais conhecido como Babalaô Ivani dos Santos, é um sacerdote do Candomblé, professor, pesquisador, ativista e um dos mais respeitados defensores da liberdade religiosa, da luta antirracista e dos direitos humanos no Brasil. É doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também atuou em pesquisas de pós-doutorado, desenvolveu estudos sobre intolerância religiosa, história afrodescendente, educação... Gente, é muita coisa. Melhor entrevistar logo. E aqui, ao meu lado, a Gláucia, que está hoje substituindo a Maíra. Mas, cara, ela é tão craque que, de repente, vai ficar vindo em vários podcasts com a gente. Gláucia, quem é Gláucia? Ai, gente, primeiro agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais nessa oportunidade de estar aqui com o Ivani como co-host. Lamento que Maíra não está aqui porque vai ser muito incrível, mas também agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu sou uma mãe da Maria Lúcia, uma menininha que está prestes a completar 10 anos. Eu sou filha da Edinalva, sou neta da Maria de Lourdes. Eu sempre falo que eu sou neta e filha, né, de quem me trouxe até aqui. Filha e neta da fome, mas sou mãe da esperança, né, que está sendo colocada. Sou advogada há 15 anos, uma tradição aí já com direito civil, na sua maioria, mas com foco na militância, né, em defesa dos direitos humanos e sociais. E para mim é uma honra estar podendo falar sobre direito humano com quem vem exercendo e defendendo eles na linha de frente há tanto tempo. Obrigada pelo convite. Vani, desculpa eu ser direto, mas eu preciso perguntar. O Brasil é racista? O Brasil, na sua gênese, ele é racista e intolerante. Isso está na gênese da construção social brasileira, da história brasileira. Se você levar em conta que é uma sociedade que primeiro aqui eram os indígenas, que passaram pelo que passaram, boa parte foi dizimada, né? E depois você teve a mão de obra escravizada como alicerce de construção de mais de 350 anos da história brasileira, seus 500 e poucos anos que todo mundo fala. Você trabalhou com a inferioridade tanto dos negros como dos indígenas, a partir de uma superioridade, né, eurocêntrica, primeiro dos portugueses, depois dos outros que aqui chegaram, que perpetuaram essa estrutura de inferioridade dos negros. E se você vê os fatos recentes, seja uma mulher que chicoteia, né, uma pessoa na rocinha, um negro na rocinha, seja outra que faz símbolo de macaco, de chamar as pessoas de macaco, né? O episódio agora da moça argentina. Sim, também dela, mas também de brasileiros que fazem isso, nos estádios de futebol, que joga banana. Então você vê que está em questão de até ter virado, inclusive, pauta importante de segmentos políticos conservadores. A questão do racismo era uma pauta de supremacia branca, de dominação branca no Brasil. Então isso está. Então não é uma coisa só de um grupo específico, isso está no inconsciente das pessoas. As pessoas mais legais, mais progressistas às vezes, elas têm atitude racista e nem percebem. E um dos momentos, você tinha me falado antes fora que você percebe que isso vai ter mais expressão na sociedade, com muito mais força, nos anos 50, nos anos 90 para cá, nos anos 2000, é quando surge o debate das cotas. O debate das cotas trouxe isso enormemente, né? A reação de setores da sociedade foi impressionante. Então tem que entender por que até hoje isso é um problema, né? E como se o negro estivesse no seu lugar. Outro exemplo típico que até hoje você tem elevador de serviço. Poucos lugares do mundo que existe elevador de serviço. Uma coisa é elevador de carga, outra coisa é elevador de serviço. Até bem pouco tempo, né, ainda tem o chamado quarto da empregada, né? Casa Grande e Senzala. Essa mentalidade, ela está na contemporaneidade de lugar de dominação. Então isso existe nitidamente. O que eu diria para quem é contra as cotas nas universidades, que essa
é uma política necessária, uma política de reparação, e que o aluno de medicina, de economia, de direito, que entrar numa faculdade por intermédio da cota, não vai ser pior nem melhor, mas vai ser igual a qualquer outro aluno que cursar aquela faculdade. É um desconhecimento da história do Brasil. Por quê? A primeira lei de cota no Brasil é a famosa lei dos 2/3. Sabiam que existia 2/3? No governo de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas, em 30, chega ao governo, você não tinha o espaço do chamado brasileiros natos. Quem seria o brasileiro nato, na verdade? Seriam os indígenas. Né? Então, você tinha a imigração europeia, como se o português também não fosse europeu, mas, digamos, espanhóis, né, ingleses, franceses, principalmente franceses, italiano com mais massa, e ocuparam os lugares de trabalho, principalmente nas áreas urbanas. Então, o Getúlio Vargas, ele faz a lei dos 2/3, dizendo que 2/3 dos trabalhos formais criados seriam de brasileiros natos, nascidos no Brasil. Quem eram esses beneficiados? Brancos. Ou não foram? Foi. Lei dos 2/3. Lei. Há uma outra lei de cota que não se fala muito. A lei do boi. Ditadura militar, que vai obrigar as universidades públicas a abrir cota para filhos de ruralistas. É o que deu esse grande negócio aí. O agronegócio, todo mundo fala. Né? Então, as universidades de veterinária, de engenharia agrônoma, né? Eram obrigados. Essa lei tem vigência, se não me engano, até agora, não foi revogada. Alguém foi contra essas cotas? Ninguém. E nem discutiu a qualidade do ensino. O debate do contra é quando surge para negros. É o grande problema para eles. Aí foi a reação. Aí começa a fazer um debate como se, primeiro, quem fosse entrar não teria o mesmo preparo que aqueles que estavam lá, ia rebaixar a qualidade das universidades. Esse era o primeiro debate. O outro debate que eu enfrentei era de que, nós enfrentamos, né? Era de que os negros deveriam se preocupar com o ensino público, de base. E se esqueceram que tem uma carta, 1890, um ano depois ali da República, dos libertos de Vassouras, feita por Rui Barbosa. Porque pouca gente sabia que o artigo da lei do ventre livre tinha um artigo que falava da educação dos ingênuos. Estava lá na lei, nunca foi cumprido. E eles falam sobre isso ao Rui Barbosa. Que deveria ser cumprido o artigo da lei do ventre livre, que falava da instrução da educação dos ingênuos. Se não fosse cumprido esse artigo, no futuro poderia virar uma horta de mão assassina contra a sociedade. Está escrito. Depois você tem várias experiências educacionais que foram feitas no Brasil por negros, que não foram consideradas. A Escola do Pretestado do século XIX, apoiado por negros que participavam das irmandades, inclusive, para poder dar ofício e instrução. Pouca gente esquece que a Escola de Arte e Ofício nasce dessa experiência do século XIX que vai prosperar no século XX. Negros lideram. Você pega o Instituto de Arte e Ofício lá de Pernambuco, você vai ver negros, né, professores, negros estudando. A gente sabe disso. Você vai ter uma outra experiência importante, que é a experiência da Frente Negra Brasileira, dos anos 30, de educação de adulto. E por que a Frente Negra alfabetizava? Porque o analfabeto não podia votar. Interessante isso. E ela queria criar, para ser cidadão, você tinha que votar. O analfabeto não podia votar. Até os anos, a Constituição de 88, o analfabeto não votava. Ou não é isto? É isso. E as pessoas que a grande massa da massa negra não tinha acesso à educação, não votava. Não liga uma coisa com a outra. E os brancos votavam, em sua maioria. Votavam e tinha representação política. Tem essa tentativa de educação da Frente Negra Brasileira. Outra tentativa de educação para adulto é o Teatro Experimental do Negro, do Abdias de Nascimento, que é alfabetizar para poder eleitar. Interessante que o maior educador sobre educação de adulto, quem é? Paulo Freire. Essas experiências não contam. Essas experiências... É um apagamento histórico absurdo. Sim, só foi recuperada no Resistência Negra, né? Que é uma série que está na Globo que eu sou autor, que fala sobre essas experiências. E eu ajudei a fazer o contrato. Isso é verdade. Então, chama atenção. Aí, quando vem o debate da cota, por quê? O debate da cota, nós percebemos que a ampla maioria da população negra... Como é que a população negra tem acesso ao ensino superior num número um pouquinho maior? Na ditadura militar, quando abre
amplia a história de serviços, né? Muitos poucos iam para a universidade pública, muito pouco, porque a universidade pública é integral. Né? Se hoje não é uma dificuldade, você imagina aquele período que era integral. Então você tinha dificuldade de se manter no mercado de trabalho, você tinha que trabalhar então. Então muitos iam estudar à noite, que é o meu caso, inclusive, eu fiz faculdade nesse período da noite, com crédito educativo. Uhum. Todo mundo esqueceu que fala do ProUni, mas tinha um crédito educativo. Né? Eu sou da geração do crédito educativo. É uma parcela importante. Uhum. Porque tinha aquela ilusão de que você era pobre, negro, então você não tinha espaço na sociedade, não tinha melhor, porque você não tinha instrução. Então a mãe fazia uma dificuldade, né? As mães normalmente, né? Os pais, principalmente as mães, todo mundo se juntava na família para poder formar um. Lembra disso? Sim. Um tinha que se salvar, porque salvando isso ia salvar todo mundo, né? Uhum. Então meu filho entrou na faculdade, né? Ele entrar na faculdade dos anos 60, 70, era entrar na universidade particular, noturno, que expande o serviço, o ensino privado no Brasil. E o povo vai entrar à noite, vai trabalhar de dia e vai estudar à noite. Não era fácil você concluir. E começa a primeira questão do esbarrar o racismo, é justamente isso. Se você era pobre, então você estava por questão de pobreza, não era de racismo, quando o negro ascende, que ele começa a participar de certos espaços, aí o racismo parece com muito mais força. Que uma coisa é o racismo estrutural da polícia, né? Mas você achava que ia escapar. Então você não escapava. Né? Então o movimento negro começou a fazer esse debate da cota. Eu digo para todo mundo que quando começou, principalmente nos anos 90, ganhar mais força, porque o Medeiros era o cara que mais fazia esse debate, inclusive, porque confunde com o CENUM. CENUM é o primeiro encontro nacional de estudante negro, porque a gente sabe que existiu isso nos anos 90. O povo da UERJ, o primeiro encontro foi no Maranhão. O CEP até ajudou no ônibus para eles poderem ir para o Maranhão. Eu não era favorável. Por quê? Aquela coisa do progressista, né? De esquerda, que vai resolver quando for bom para todo mundo, né? Esse discurso universalista. Né? Aí eu era desse discurso universalista. Mas em 96, eu tinha esse debate, que tem entrevista que eu justamente me colocava não favorável. Mas eu, em 96, eu sou candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, numa chapa com Chico Alencar. Aí eu viajo aos Estados Unidos. E vou conhecer a experiência americana, e meu tradutor era um judeu. Eu, então, vi a experiência dos Estados Unidos. Então, eu percebi que o Brasil era tão conservador que cota era importante para impulsionar o debate. Porque cota, para mim, não era estratégia, era tática. É igual sem terra, ocupa a terra para poder fazer a reforma agrária. E ao fazer esse debate, obviamente a gente conseguiria impulsionar as políticas de ação afirmativa. E cota, o que vai impulsionar a cota durante a pré-conferência de Durban e depois a conferência de Durban, pouco a gente sabe, além do debate que o movimento já fazia de uma forma muito, não de muita repercussão na sociedade, mas já fazia anteriormente. O próprio Dias já fazia antes, nos anos 80, apresentou um projeto de lei no Congresso que não andou. É uma pesquisa que o CEAP faz com DataUF sobre atitudes raciais. Pouca gente conhece. Essa pesquisa vai demonstrar que 50% da sociedade era favorável à cota. Isso nunca foi falado. E aí o Roberto Martins, que era do IPEA, eu era do Comitê Nacional da Conferência, que era presidido pela Benedita no Brasil, do Comitê Internacional na ONU, ele vai no CEAP fazer uma conversa comigo, eu dou para ele a pesquisa. E aí? Aí ele leva. Fernando Henrique, o Sérgio Nisquier, fazia parte do comitê, indicado por mim, representando a sua comunidade. Sérgio Nisquier foi presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Ele é indicado por mim. Aí, isso cabe entrando no relatório, numa audiência que nós tivemos com o presidente da República, era o Fernando Henrique na época. Foram porque ia ter uma conferência nacional, que foi a primeira que teve nacional, que foi na UERJ, no início do ano 2000. E aí, na audiência com ele, o pessoal foi pedir para ele uma carta, porque tinha havido problema lá de Cabralha, né? E Cabralha deu uma confusão no caramba, o negócio dos 150 anos do descobrimento do Brasil, um negócio, uma confusão dessa lá que deu. E então o Brasil ia sediar a conferência de Durban, regional. E o Brasil então abriu mão. E nós estávamos meia dúzia de gato pingado lá em Genebra, quando o Brasil abre mão. A Fundação Palmares da Dulce vai lá fazer a leitura. E nós, meia dúzia de gato pingado, que era eu, Edson Cardoso, Sérgio Martins, o pessoal do Guelé 10, a Nilza do Guelé 10, tinha um pessoal da Rede de Mulheres Negras, né? De mulheres, não é nem de mulheres negras. Fizemos uma carta e conseguimos traduzir para o inglês, francês,
e espanhol e distribuímos. E o que tinha nessa carta? Protestando da atitude do governo brasileiro ter aberto mão de fazer a Conferência Regional do Brasil, da América Latina e do Caribe no Brasil. Aí deu uma repercussão do caramba. Esse foi o primeiro fato. Aí o Brasil foi obrigado a fazer o comitê e eu fui para o comitê. Eu e outros companheiros nossos, né, fomos para o comitê, e companheiras. Por que eu estou falando dessa história? E a partir dessa audiência, eu lembro muito bem que todo mundo pedia uma coisa, tinha indígena, tinha aquele rabino Sobel, que também estava, tinha uma Zelene Caigang, lá de Santa Catarina. Quer dizer, a pluralidade toda participou. O Cláudio Nascimento. Tinha uma galera boa, e muita gente nossa, a maioria do movimento negro, né, estavam nessa audiência. Que estava o Saboia, que era o secretário de Direitos Humanos nacional, que estava à frente das negociações da Conferência de Durban, a nível da ONU, embora aqui no Brasil, o Gregory, que era o ministro da Justiça, o Ivaí Augusto, o Hélio, né, a Benedita, muita gente lá nossa. E aí eu levantei uma questão durante essa reunião. Eu disse para o presidente da República: presidente, foi do seu governo que o Brasil se reconheceu o racismo, porque ele tinha dado uma entrevista na Veja. Qual o Fernando Henrique? Fernando Henrique, dizendo que tinha um pé na cozinha, lembra? Deu uma confusão do caramba, o tal do pé na cozinha. E eu disse, porque o Brasil se conheceu racista, porque ele foi o primeiro presidente que disse publicamente que o Brasil era racista. Foi o primeiro, no lugar da presidência, que até então era democracia racial. Né? Ninguém falava sobre isso. E eu falei, e por que o senhor estudou esse tema? Porque a gente sabe, a tese de doutorado dele era sobre o clube Floresta Aurora, que é um clube negro do Rio Grande do Sul. Nossa. E a mulher dele é uma socióloga, né? A tese dele, sim. o estudo dele, Sabia, a gente sabe disso, é sobre o Floresta Aurora, que é um clube negro do Rio Grande do Sul, que vai ser cantado agora pela Portela, onde aparece um pouco essa história do grupo Palmares, né? Que vai trazer o vídeo de novembro. Floresta Aurora, um clube importantíssimo, de negros no Rio Grande do Sul, porque a pessoa esquece, o Brasil nunca foi, mas tinha clubes de negros. Assim como tinha cemitério que enterrava negro e enterrava branco. Aqui nunca teve lei de segregação, mas isso existiu. Porque aqui a segregação ela não é na lei, ela é na subjetividade. Cada um sabe qual é o seu lugar, né? Você vai para o interior, você sabe disso nitidamente. E aí eu falei, então tem que ser no seu governo, tem que ser tomada a primeira medida de ação afirmativa, nem que seja as cotas. Aí ele responde para todos nós, ele vai falando, respondendo todo mundo, depois ele vira para mim e diz assim, você acha que eu não quero fazer? Você não sabe o quanto o Estado e a sociedade é conservadora nesse tema. Olha a lucidez dele. E foi isso que se verificou até agora. Quer dizer, o Estado e a sociedade é conservadora demais sobre esse tema. E aí eu ouvi o debate da cota. Então, para avançar mais, todo mundo era contrário na época, né? Eu sempre brinco que pessoas da sua comunidade, com muita tristeza, pessoas até que assinaram um documento contra a cota na academia. Assinaram um documento contra a cota. Claro que teve gente favorável a nós. E nós fizemos um debate com toda a estrutura de comunicação, estrutura política e partidárias contrária ao movimento negro sozinho no primeiro momento. Sozinho. Tinha editoriais nos grandes meios de comunicação. Os partidos de esquerda não se metiam porque dizia que a questão era da universalidade, que achava que você quebra a luta de classe, né? A esquerda tem essa visão, tem outra questão de... Eu digo para você que foi uma coisa... Essa história precisa ser contada ainda melhor. Ela está no Resistência Negra, eu falo sobre isso, tem lá um episódio que fala, mas é uma das maiores vitórias de uma causa que nasce de baixo para cima, de um movimento que não tem meio de comunicação, que não é dono do meio de produção, que não controla os partidos políticos. Como é que ele foi minando, foi crescendo, né, e ganhou essa condição. Para minimizar, ele diz assim, não, mas tinha dinheiro da Fundação Ford, como se não tem muito dinheiro que sustentou o debate contrário. Tinha estruturas contrárias. Né? Isso não é um demérito para o debate. Não é um demérito para o debate. Então, nós fomos vitoriosos, porque a cota é lei. Né? Sim. Tanto do ensino superior, né? Mas tinha a lei 10.739, que é uma outra conquista, porque são políticas de Estado, não é de governo. Sim. Né? A lei 10.739 e a lei de cota.
E depois o estatuto que veio depois, que mesmo assim o estatuto para aprovar teve que tirar a cota. E tem gente agora querendo ter lei estadual. Para tirar e a maior vitória, por causa da história da escravidão no Brasil, é justamente quando o Supremo Tribunal Federal diz que ela é constitucional. Até porque tinha essas experiências anteriores que ninguém nunca falou. Ninguém nunca arguiu a constitucionalidade. E nesse debate, uma coisa que as pessoas não prestaram atenção, que ele é incentivado contrariamente, justamente por quê? O sindicato das escolas privadas. Entendi. Ninguém percebeu esse ator no debate. Né? Então, justamente, os intelectuais que falavam e tal, tinham ligações com esse campo, mesmo sendo professores de universidade pública, também no espaço público. Eu lembro que eu participei de alguns debates nesse. Foi quem arguiu a constitucionalidade. Ninguém vê isto. Né? Por quê? Isso mexia com o lucro da questão do vestibular. Porque, obviamente, se você tem curso de vestibular que prepara para entrar naquele lugar, é um lugar de elite, ok? Você, na verdade, você ia democratizar esse espaço, alguém ia perder. Foi um grande debate que você teve. Porque eu acho que mérito é privilégio, né? Confunde mérito com privilégio. Se você usar o Locke da tábula rasa, usar a teoria dele, é você partir nas mesmas condições do mesmo lugar. Ou não é isso? Então, quem parte do Santo Agostinho não é igual quem parte lá de uma escola pública lá em Queimados. Não é o mesmo lugar. Mas é curioso, mesmas condições. Eu dou aula em faculdade há 26 anos. Né? E peguei já inúmeros alunos que entraram por cotas. E são alunos brilhantes, são alunos muito preparados e são os que mais se dedicam. Não, vou te falar sobre isso. As pesquisas demonstraram isso. O que as pesquisas hoje têm demonstrado? Que os cotistas têm um desempenho igual ou melhor do que quem não é cotista. Porque eu volto a te dizer uma coisa que você falou, que é interessante. Quem disse que o vestibular, na época, media a inteligência de alguém? O vestibular mede instrução. Então, mede aquilo que é dado. As pessoas confundem inteligência com instrução. São coisas diferentes. Não é à toa que você sabe, quando o povo passa para a universidade, é uma encrenca do caramba, né? O cara vem de uma escola bonita e não sabe interpretar o texto. Então, é verdade. Ou não é? Não é obriga? Mas outro mas universo, a necessidade, né, de ter uma pesquisa dessa, essa aula cronológica que você deu, incrível. Você falou que um dos argumentos era dizer que ia baixar o nível da universidade, né? Os próprios argumentos dele contra a cota e são argumentos discriminatórios, são argumentos racistas. E que reforçava a cota, porque se você acha que tem desigualdade, a cota não é por igual, é por desigual. Então a gente tem que ficar debatendo o racismo contra o racismo e tem que provar que o racismo existe, cachorro atrás do rabo, né? Mas não é só o racismo, as condições sociais e econômicas são desiguais, é disso que está se falando. Você não está criando cota por igual, você está reconhecendo uma injustiça histórica na sociedade brasileira, a questão da escravidão é uma histórica. Eu falei da lei dos 2 terços, foi para poder inserir justamente no meio produtivo aqueles filhos de fazendeiros, né, e familiares de fazendeiros, os brancos pobres que não conseguiu entrar, e observa que a escola pública vem na mesma direção. A escola nova, que é uma escola, inclusive, que era importante, que ia ampliar a industrialização do Brasil, você só esqueceu disso, né? A escola primária é universalizada por conta disso. Né? Os negros não são incluídos. Poucos negros entravam nessa escola. São os brancos que vão entrar nessa escola. Quando a escola era de qualidade, a escola pública, até os anos 70, né? Antes da reforma, a Lei 5692, os negros não estavam na escola. A maioria que estava nessa escola eram pessoas brancas. Você tinha um ou outro negro que trabalhava numa casa, empregado doméstico, ganhava um papel de pão lá, uma cartinha para poder arrumar uma matrícula. Você não entrava com facilidade. Pessoas que não tinha lei que... Agora, Ivani, tem uma questão assim que me deixa assim, dilacerado, sabe? Porque o Brasil é um país negro, assim, acho que a maior parte da população é negra. Claro que a gente tem muitos imigrantes, enfim, é um país formado por imigrantes. Agora, a cultura negra é invisibilizada, a roupa, a religião. A gente tem a Constituição, que é uma Constituição que protege um Estado laico, mas que também deve, né? Ela protege que se dê as mesmas condições para todos poderem expressar os seus valores
valores, né, suas peculiaridades. Mas a gente chega na televisão e não tem nenhum programa que trate do candomblé, das religiões de matriz africana, e deveria ser uma coisa imposta para a gente ser educado. Por quê? Porque para sociedade despreparada, sujeito que não tem cultura, não tem letramento, vê, por exemplo, o candomblé como coisa do diabo, coisa do demônio. É sempre uma coisa, uma visão, né, que, ou seja, além de... a situação do negro é uma situação trágica, né? Além de cair do cavalo, ainda leva o coice, porque além de ser invisibilizado, ainda é tratado como uma coisa que, olha, eu tenho que me afastar. E a gente teve aquele caso dramático de um padre desses digitais influencers, que foi no meio de uma reza dele para 40 mil pessoas no estádio de futebol e falou lá pelas tantas: se vocês olharem uma macumba, chuta macumba, porque não vai entrar essa energia do diabo dentro de vocês. A gente notificou e, em vez de processar, que eu quero, dando moral, indenização, racismo, prisão, a gente pediu uma retratação e ele reconheceu que tinha errado muito feio. E mais, ele ainda participou de um café da manhã ecumênico e visitou centros e casas de candomblé, né, que estavam sendo destruídas. E esse é um fato. E tem um outro fato também que mostra o apagamento, né, como se não existisse o negro e também todos os seus valores, que foi aquela história também que você mencionou, né, Ricardo? Olha, o governador acabou de sancionar uma lei dando proteção e botar um guarda na porta de cada igreja, né, de cada... Não, era sinagoga, se não me engano, não? Não, tinha sinagoga e tinha todas, menos as de candomblé. Era sinagoga... dando proteção. Dando proteção. De onde vem a sua paciência, a sua perseverança? E a gente conhece dentro do movimento judaico, dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro, dentro do movimento gay, sempre tem briga, né? É difícil, dentro dos próprios movimentos, né? Mas nunca desistir e hoje ser bisavô e continuar. Né? É importante você falar. A primeira coisa é o seguinte: qual é a tua origem? Posso falar sobre isso já. Mas antes disso, é o seguinte: por que a gente tem que olhar? Primeiro, você tem que entender a sociedade que você vive. As pessoas acho que não entendem. E como é que essas mentalidades são formadas e são reproduzidas pelos aparelhos que nós chamamos de Estado, como diz o Bourdieu, né? De uma forma muito tranquila, como se fosse uma coisa para todo mundo, e não é. Aí você tem que entender, primeiro, Locke, que faz a carta sobre tolerância. Eu sempre falo com você, né? Locke chama a carta sobre tolerância, muito usada no direito. Locke, o filósofo, hein, rapaziada? Muito usada no direito, muito usada em vários campos, né? Vai falar da igualdade, né? Vai trazer a noção de Estado laico. E é uma particularidade nele que ninguém fala. Ele era traficante de escravo. Ele era sócio de uma companhia de tráfico inglesa. Hipocrisia? Ou seja, os africanos não eram humanos, como ele defendia, né? E você sabe até o que ele disse isso dos judeus também. Uhum. Então, essa é uma questão, tem que ser observada. Por que eu digo isso? Porque ele tem influência não só na mentalidade de você pensar humano hoje, né? Como pensar também a teologia. E ele era calvinista e maçom. Eu dou aula para meus alunos, eu dou uma disciplina chamada História Social da Intolerância Religiosa. E vou falando como é que isso é construído. Porque a pessoa busca como é construído. A atitude é uma coisa, mas como é que é construído, como é que você até reproduz. Depois tem um outro muito interessante, que é o Hegel, que vai trazer o princípio da universalidade. É ele que traz a ideia de universalidade para todo mundo. Vai pegar o Criador como não, Deus, e botar para todo mundo. Assim como o direito podia ser para todo mundo. Que é muito lido no direito, na teologia, lê, mas meio envergonhado, porque como ele é o cara que vai trazer a dialética com o Marx, né, professor do Marx, do Hegel, e que ele vai falar sobre a África. Ele vai dizer que a África não tinha Deus, não eram humanos, não tinha civilização. Está dito por ele. Lição da História Universal, tem um livro dele. Você não lê sobre isso. Por que estou dizendo isso? Ele vai falar da inferioridade, ele vai dizer por razões geográficas, inclusive, a Europa era superior, a África não, depois ele vai botar as Américas, né, e a Ásia. A história de inferioridade. Essa mentalidade até hoje vem desse tipo de construção.
E por que eu trago ele? Para entender como é que se lê a Torá, a Antiga Torá, que é o Antigo Testamento que está na Bíblia. É nessa noção. Se você perguntar onde era o Jardim do Éden, quase ninguém fala. Porque parece que é uma ideia mística do Jardim do Éden, né? Como se o Jardim do Éden fosse lá em cima, aí o Criador, aborrecido com Adão e a Eva, mandou aqui para baixo. Essa que é a leitura. Mas na Torá, esses primeiros livros foram escritos por um africano, que é o Moisés. Parece que o Moisés não era africano, o cara nasceu no Egito. Ele era hebreu africano. Eles foram 400 anos no Egito, entendeu? Então não era louro de olhos azuis, em lugar nenhum. Não é? E ele estudou nas melhores escolas egípcias. Teve a melhor formação da elite egípcia. O Moisés, que é que escreve, para não se perder. Lá está dito, o Éden era um lugar que tinha um grande rio que virava 4. O primeiro era o Pisson, o segundo era o Gion, depois é o Tigres e o Eufrates. Todo mundo conhece o Tigres e o Eufrates, onde nasce a questão do primeiro hebreu, que é o que atravessou o rio, ou que veio das águas. Olha essa construção como é que é. Começa a se ocidentalizar. Na verdade, o que vai dizer onde era o Gion? Circundava as terras Cush. Onde seriam as terras Cush? Sudão, Etiópia e Egito. São descendentes de Cuxes. Tanto que o mito que está na Torá da criação, Gênesis, é Cush. Parece que não, que é ocidental. Entende como é que é difícil? E naquele período, qual é a relação que você tem? Com o oráculo, você falava com Deus por sinais, consultava os oráculos, não era escrito, né? E fazia as oferendas, que era o melhor da sua criação, o melhor da sua plantação, do que você plantava. Quando vira uma coisa ocidental, vira o contrário, diferente. Essas práticas, não é à toa que na sua tradição, exemplo, meu neto que nasceu agora, que você logo perguntou no início, brincando comigo, só teve o nome 8 dias de nascido, que o oráculo, na sua tradição, é 8 dias de nascido. Ou não é? Essa é uma tradição africana. Vocês permanecem até o dia de hoje nessa tradição. Então, por que eu manter a minha uma tradição milenar, ela tem que ser do demônio? Porque o demônio vem do demo, que era um oráculo grego, que os cristãos pegaram. E o diabo vem da sua cultura, não vem da nossa. Não existe isso. Então é justamente essa ideia de que a África é amaldiçoada, de filho de Cã, que é uma outra mentira que é construída. Então essa ideia de você demonizar a África, não reconhecer que lá é o berço da civilização, que o Criador vem de lá, essa ideia do Criador, vai tomar vários nomes, não é à toa que na sua cultura são vários deuses, não é um Deus. Eu li os judeus e o judaísmo. Né? Eu digo assim, porque para dialogar e para compreender, eu tenho que ler. Porque senão você acaba querendo impor verdade. Eu não estou falando de fé. Fé é outro papo. Estou falando da religião é uma construção social, política e econômica. Também é. A reforma tem a ver com isso. Então, na verdade, é uma questão de... A intolerância tem a ver com a dominação, assim como o antissemitismo, assim como a islamofobia, assim como a misoginia, como a homofobia. Entendeu? Não é à toa que a intolerância, ela dialoga com todos esses preconceitos, essa discriminação, que é uma lógica de quem é cidadão, quem não é, quem é superior e quem é inferior. E traz isso para uma linguagem teológica. A teologia é uma construção intelectual e subjetiva. Não é uma questão do divino. É como você acha que interpreta o divino. Ou não é? Ele não falou. Então, acho que é isso que nós temos que compreender. Então, se ela é uma construção preconceituosa, misógina, homofóbica, antissemita, né, islamofóbica, seja o que for, nós temos que combater. Aí vem a história do padre. Eu tive que te ligar, me socorre aqui, Ricardo. E teve uma peça importante nessa questão do padre, que foi um Dom Orani. Eu liguei pro Dom Orani, falei com ele, falou, não, aguenta aí, Ivani, porque eu tenho uma boa relação com ele. Aí ele ligou pro padre, né? E aí me mandou o telefone, disse, o padre vai falar com você. E ele me ligou. E de fato você falou, o que nós fizemos? Vamos fazer uma provocação, que era extrajudicial, para não virar briga judicial. Não, foi uma notificação muito educada, muito serena. Muito bem construída. Ali que eu vi com você, que eu tô falando, não, a gente tem feito muito isso, né? Sim. Né? E aí ele respondeu favorável. Eu pedi que ele fosse comigo a uma casa de candomblé que tinha sido queimada, nós fomos na casa de candomblé com ele. Eu, você, o Kleber Lucas, né, ele. Pouca gente sabe que ele foi lá, aquela casa foi queimada, pouco sabe que ele doou um dinheiro para a reconstrução da casa. Pouca gente sabe disso, isso não se tornou público.
porque ele pediu que eu não citasse nada. Que o padre, a gente pode dizer, foi público, é o padre Fábio de Mello. Ele teve uma atitude diferente ali. O padre Fábio de Mello. Foi o Fábio de Mello. Então, esse foi um momento muito importante, porque o que nos interessava em fazer aquela atitude, uma atitude de diálogo. Sim, e você nunca quer brigar, tanto que você é o líder da marcha. Da caminhada. Da caminhada, que eu gostaria que você falasse também. Vamos falar, porque a minha tese é marchar, não é caminhar. Eles marcham, né? Que é uma contradição. É né? verdade. Porque o Moisés, que eu saiba, o Moisés não baixou. O Moisés caminhou no deserto. Né? É verdade. Que eu saiba, Jesus não marchou. Me diz onde Jesus marchou. Não marchou. Porque marcha é uma coisa que entra dos romanos, que entra no cristianismo. Que é a conquista. Coisa de soldado. É a guerra de soldado. E depois inventaram a marcha para Jesus, que não tinha nada a ver com essa característica aqui, a Irlanda, da Inglaterra, que nasce para unir a Irlanda, né? E aí alguém foi lá, viu um grande negócio, transformou aqui num grande negócio, né? Porque a marcha, eu estudo a marcha, né? Eu tenho, minha tese é sobre isso, marchar não é caminhar. E a caminhada é o contrário, caminhada você aprende. Você não sabe tudo, né? Você senta, aprende com o outro, tem que aprender com o judeu, como é que é, o outro, você vai criando. Caminhada você recua, né? Por isso que eu acho que o movimento progressista, quando usa a marcha, usa de forma somente equivocada. Porque marcha tem um sentido cristão, né? Mas cristão de uma forma muito ruim, porque tem a caminhada do outro lado, a caminhada que é um movimento mais melhor. Tem uma marcha das mulheres negras, eu respeito, eu vou lá e tal, até vou na marcha, né? Mas não é o que eu acredito que seja o caminho. Mas a sua caminhada, né? ela é interreligiosa. A nossa caminhada. A caminhada é interreligiosa e de movimentos. Vai fazer 19 anos agora e hoje deve sair pela primeira vez no Diário Oficial do Município, que vai entrar no calendário da cidade. Sim. Ela acontece que mês que ela acontece? Terceiro domingo de setembro. E aí vamos lá, o que você falou da paciência, né? Qual é a minha trajetória? Eu nasci na favela do Esqueleto. Fica onde? Onde é a UERJ hoje. Ali era a favela do Esqueleto. Que foram expulsos dali no governo do Lacerda, foram levados para Vila Kennedy, outros para Maré, que sempre foi ligado à Mangueira. Alguns ali ficaram na Mangueira. Sempre foi. O Esqueleto era de um lado e a Mangueira era do outro. Tô que se confundia. E hoje você mora na Mangueira. Moro na Mangueira. Você já me prometeu que ia levar lá para fazer uma feijoada. Então vamos fazer. Só pra gente marcar na agenda. Eu quando eu ligo para esse cara e tá no clube não sei o que, das quantas, não sei o que e tal. Amanhã, eu tô indo, Bom, mas olha só. Botar na Europa. Cadê você? Tô na Europa, Ivanito. Me atende, né? Mas eu sempre te atendo. Mas quando você me convidou para ir numa casa de candomblé. Você foi comigo lá. Lá em São Gonçalo. São Gonçalo. Eu adorei. Achei uma experiência, aprendi muito, comi divinamente, né? Sempre tem que ter comida, né? Isso é importante. Candomblé sempre tem. Uma comida ótima, fui bem recebido por todos. Tem comida, né? Dança e canto. E dança e canto, eu vi o momento da roda, do tambor e tal. Né? Foi uma coisa muito, muito impactante. E eu acho curioso porque, assim, quando acontece um diálogo multirreligioso, seja ou da igreja, ou da sinagoga e tal, sempre convidam o movimento negro para ir até a sinagoga ou até a igreja. Mas poucas vezes eu vi um rabino ou um padre e tal, indo até... Eu fui para conhecer. Então, você é um dos caras que a gente vai toda, mas tem duas coisas que a gente tem que observar. Primeiro, voltando a responder a você, quem é o Ivani, de onde ele vem? Então, eu nasci ali, filho de uma prostituta, de uma campista que veio para o Rio ser empregado doméstica, e teve um filho com um baiano mecânico, que se afastou dela, ela acabou tendo que se prostituir, foi para a Praça 11, coincidentemente sua comunidade também tem um papel ali na das polacas, 11, né? Tanto que Isaura era uma polaca que foi cafetina da minha mãe. Caramba. Uma judia. Uma judia? Entendeu? Será que tem parentes ainda vivos? Lá da Vila Rosali. E aí, eu com 8 anos sou raptado. Eu costumo dizer que foi um rapto, né? Pela polícia, sou colocado no SAM. Que isso? Fui aluno do SAM, depois o SAM virou Funabem. Com 14 anos eu volto à Praça 11, já aluno da Escola 15, para tentar encontrar minha mãe, que eu nunca mais vi. Descubro que ela morreu. A versão oficial que me dizia é que ela tinha se suicidado. Ela jogou álcool no corpo e toca fogo. Você imagina um jovem de 14 anos, ouvi isso, toquei a minha vida, voltei à Escola 15, pouca gente sabe que eu sou músico, né? Músico? Dei aula de música durante um bom tempo, fui sair para operário, mas sempre buscando essa história.
Aí vou parar na Ilha Grande, com um padrasto meu, com o Broto, que era da Esqueleto, né? Que me tinha como um filho, né? Uma Quando você foi pra Ilha Grande preso naquela prisão? Para conversar com ele, tá. para trás dele, rapaz. Foi atrás, porque eu estava atrás da história da minha mãe. Sim. Eu sabia que era filho de um baiano mecânico, eu não era filho dele, era meu padrasto. Uhum. Né? Foi atrás dele, vou à Vila Kennedy, né? Tem todo um caminho que eu vou percorrer. Até quando eu sou subsecretário de Direitos Humanos, que é no governo Benedita e Garotinho, eu formulei a Secretaria de Direitos Humanos, fui em Campos negociar com o Garotinho. Eu seria o primeiro secretário, mas na época o Abdias, que tinha sido senador, acabou abrindo mão do Senado, não foi, né, para a composição. E aí o Garotinho, então, falou para mim que era importante que ele fosse secretário, eu fui o subsecretário. Então eu fui o subsecretário, mas quem formulou fui eu, não foi ele. Não foi a equipe dele, fui eu. Com a minha equipe no CEP, formulamos a Secretaria de Direitos Humanos. Até hoje tem direitos humanos. Na nomenclatura do Estado, fomos nós que fizemos. Né? Que bacana. E eu fui o subsecretário. Aí eu vou à Praça 11 por uma outra procura, não uma outra coisa que aconteceu, aí vou descobrir então que ela não se suicidou. Ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria. Você descobriu como? As pessoas vão me contando. Elas não falavam muito, mas acabam me contando. Né? Eu vou lá. Então é muita coincidência, porque a minha vida toda, eu sem saber dessa história toda, né, sabia apenas que ela tinha se suicidado, era a versão oficial, eu sempre lutei pelos direitos humanos. Primeiro, extermínio de criança e adolescente no Brasil, fomos nós que fizemos o primeiro relatório, que tornou um grande debate público, e foi a partir desse debate que veio o Estatuto. Eu fui do primeiro grupo que fez o projeto do Estatuto, pouca gente sabe disso, através da Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, que eu sou um dos fundadores da Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. Aí nesse período coincide 79 que eu passo para Notre Dame, estudei na Notre Dame, né? Para fazer pedagogia. E ao mesmo tempo fundando a associação. Depois vem as Mães de Jacari. Somos nós que articulamos toda a denúncia pública das Mães de Jacari. Naquela época, direitos humanos era a prisão do povo que foi preso em 68. Sim. Direitos humanos não tinha a ver com pobre, preto e pobre. Não tinha a ver. É só com as vítimas da ditadura. Não tinha a ver. E nós já fazemos esse debate. Desde o início do meados dos anos 70, quando na Associação dos Alunos. Quem traz o debate de direitos humanos para pobre somos nós. Porque até então, na questão de terra, questão de tal, a igreja tinha essa noção por causa dos militantes da terra. Não tinha. Preto e pobre era criminoso comum. E vamos trazer essa história dizendo que não é bem assim. Até que veio a chacina da Candelária. Sim, eu ia te perguntar disso. Depois de Nova Jerusalém, que foi antes da Candelária, depois da Candelária, e a de Vigário Geral. Naquele momento, quem articulava, claro que tinha um pessoal da pastoral, movimento de rua, começa a vir ali, mas são setores muito marginalizados, éramos nós. Não era nenhum dos grandes setores depois que surgiram. E a sociedade ela é tão racista que nós nunca fomos eleger deputado por causa disso. Isso é importante observar. O racismo como é que é. Parece que os direitos humanos virou uma coisa da classe média. Sim. Ela entra depois, entendeu? Ela captura essa representação. Pouca gente sabe disso. Eu digo isso, às vezes, publicamente. Nossos amigos, né, que a partir do momento que Chico Alencar fez a Comissão de Direitos Humanos na Câmara e depois na Assembleia, aí desloca. Mas você não... Qualquer pessoa que estudar esse período vai estudar o período a partir daqui. E uma coisa mais contraditória, absurda, é que se cria uma comissão de direitos humanos e aí ela é composta por questões políticas por pessoas que não são nem um pouco engajadas no movimento de direitos humanos. Não tinha nada a ver. Isso me deixa com raiva. Nada a ver, porque eles deram contribuições. Claro, não, mas... Inegável, mas não, historicamente... Podia ir muito mais. Não tem nada a ver. Se você pegar a história dessas pessoas, só agora depois que algumas pessoas que trabalharam na comissão e construíram o mandato, mas não tem a ver com isso. Então, eu estou falando de uma história, tá aí, o CEP até agora. Você vai pegar, vai ver lá a nossa contribuição. E aí, o que eu estou te falando é, onde está a minha paciência? Porque eu sou de uma geração que lutou por causa. Essa é uma diferença. E a minha compreensão é que a causa é maior do que uma pessoa. Que bonito. Eu estou com 71 anos de idade. Né? Eu com causa. Então, quando você trabalha com causa, ela é diferente. Tanto que, assim, como é que essa causa cresceu tanto, a questão racial, com todas as suas controvérsias sobre o seu debate, e quando você caminha junto, você vai lidar com a divergência. A divergência não é nenhum problema. É como na academia, a polêmica não é nenhum problema. Lidar com polêmica não é um problema. Você tem que ter maturidade de lidar.
Mas o que eu acho interessante? Como é que essas causas cresceram? Então, se você pegar a minha história, você vai pegar, e do CEAP, né? Mais institucional do CEAP, da associação, dos ex-alunos, no primeiro momento, criança e adolescente, que são os direitos humanos voltados para os pobres, aí virou para os pobres, outras pessoas capturaram, mas esse debate está dado, né? Depois a gente vai trabalhar a questão racial, então das políticas de ação afirmativa e tal, você vai ver lá o CEAP, tem todas elas. O que popularizou a Lei Cauã? Foi uma ação que nós entramos contra a Sony e o Tiririca, contra a música Veja o Cabelo dela. Pô, eu lembro disso aí. Veja o cabelo, apanhei pra caramba. E eu posso te falar a coisa? Eu estava começando na advocacia e eu trabalhava no escritório da Sony. Eu era estagiário. Sim, do Dermude, que era o cara que fazia. Exatamente, eu trabalhava no Dermude. Mas eu era estagiário. Eu sei, então, ele estava do outro lado. Ele estava do outro lado. E eu fiquei chocado, porque a música era uma coisa. Absurda a letra, porque ninguém discutia a letra. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é crioulo, mas é meu amigo. Não. E era o Tiririca, que depois virou deputado federal. A música diz o seguinte: olha o cabelo dela. Parece bombril de Ariapanema. Ah, sim, isso. Essa negra fede de lascar. Bicha fedorenta fede mais do que gambá. Era isso. Isso não é liberdade de expressão. Ninguém lia a letra. Né? Dizer que eu era contra a liberdade de expressão. E olha que foi em 96, quando eu era candidato a vice-prefeito. O pau quebrou. Eu aguentei o pau. Me levaram no Gugu Liberato. Lá fui eu, lá no Gugu Liberato. Entendeu? Aquela armadilha e tal. Sim. Mas o que eu achei? Popularizou a Lei Cauã. A partir daquele momento, passou a saber que tinha uma Lei Cauã. A Lei Cauã é importantíssima. Porque ninguém sabia, só o movimento que sabia. Então ela foi popularizada. Não me envergonho nada disso. Depois, outra fase nossa, a questão da intolerância religiosa agora. Sim. Mas sempre ligada à questão do racismo. E aí, nessa história toda, que eu estou te falando que é claro que eu sou iniciado no Candomblé, né? Em 81 sou iniciado no Candomblé, no Molocô um pouco anterior, depois no Candomblé, e Praifá na Nigéria, que é a nova fase que todo mundo acha o Ivani, não sei o que e tal. Que você ficou de me levar, que eu queria ir contigo para conhecer. Então, estou querendo combinar. A hora que você quiser, a gente botou a viagem para lá. Vou lá. Contigo, vamos lá. Então, essa é a minha experiência. E isso me faz, não que seja pacifista, né? Porque você ser duro quando tem que ser duro, né? Sem perder a ternura, mas você tem que ser. Mas para compreender essa história. E é engraçado que nem todo mundo conhece a minha história nesse sentido. Conhece o estereótipo, mas né? Quando você a fofoca, a intriga que se fala, né? Você falando, acho que tem. Até falou um pouquinho antes. Tem um problema de memória, sociedade incrível, né? Assim, tudo que foi falado até agora, né? O quanto que isso é colocado nas escolas. Para as pessoas saberem, né? Não, mesmo no movimento social, porque o movimento social, de acordo com a corrente que você milita, você apaga alguns protagonismos e ressalta outros. Sim. As figuras negras são apagadas também nesse processo político, de disputa política. Veja bem, eu fico vendo agora como é que parece que os grandes lutadores dos direitos humanos parece que foram os brancos, e não foram. Sim. Aquilo que o Ricardo muito bem disse, eu não quero aqui citar nomes, são até amigos e companheiros nossos. Né? Mas não tem nada a ver com isso. Eu já andei com segurança da Polícia Civil, já fui ameaçado, fui levado para o exterior pela anistia, já protegemos gente. E descobri meu pai depois de 40 anos. Você descobriu? O baiano mecânico eu descobri. Tem uma família enorme na Bahia que eu conheço hoje, me relaciono, né? Tem gente muito querida minha. Isso tudo vai virar um livro de memória. Sim, eu fico arrepiado com essa história. Que deverá virar um documentário. Ela dá, mas todo mundo fala, mas eu não quero construir uma história de... Todo mundo assim, não, é uma vida de superação, Ivani, conversa. A minha vida é uma vida de luta, de superação. Porque, na verdade, eu sempre digo que eu tentei transformar em direito aquilo que me foi negado. São coisas diferentes. Ela nunca pode ser uma história individual, ela tem que ser uma história contestada num momento de luta. Então, porque é muito comum, a sociedade liberal, ela gosta muito disso, né? Do mérito. Você imagina o cara, filho de prostituta, nascido em favela, que aí virou pós-doutor na universidade e é professor do programa de Estado Coronado, orienta mestrado. Você imagina? Vocês vão ter que me engolir. Para a sociedade é isso. O que eu costumo dizer? É que a sociedade... Por que eu uso o professor doutor Babalaô? Só por uma razão muito simples. Todo mundo queria, quando fui defender minha tese, não tira o Babalaô. E falei, não, pelo contrário. Tem que botar justamente para jogar luz para aqueles setores que são uma religião que é extremamente discriminada. Porque o preto e o macumbeiro, ela discrimina. O doutor não. Porque o doutor, querendo não, você passa pela questão do mérito. Não, e macumbeiro, isso é uma coisa que a sociedade maior faz, uma confusão. Vou fazer uma macumba contra você, vou jogar a macumba. Explica pro pessoal o que é a macumba. Macumba, primeiro, é um instrumento, né, cara? Que o cara tocava. Mas o pior não é isso, é fó que a gente chama, a palavra. Todo mundo tem independente. Eu conheço beata de igreja católica, se jogar praga em alguém, lascou.
Ou não é? Eu conheço a crente da comunidade que lascou, tá bem feiticeiro. Porque é aí que tá a diferença entre feitiço e milagre. Quando Jesus vem na estrada, ele cospe no chão, contra com o cego, faz um alamin, coloca no olho do cego, e diz assim, vai lá falar com o cara chega lá enxergando, isso é feitiço ou é milagre? Macumba. Depende do ponto de vista que você olhar, porque não tem milagre sem magia. É uma mentira achar que existe milagre sem magia. Mas a do negro é sempre demonizada. Porque isso é uma tradição milenar das nossas tradições, inclusive. Correto? É que a gente não fala o que acontece de bom. Né? A gente não vai pro púlpito. Né? Aí o cara que nos criticam, primeiro vem de uma experiência que é da glossolalia e de receber o Espírito Santo e falar a língua estranha. Isso é transe. Ué, qual a diferença de você receber o Espírito Santo falando então e o outro receber o caboclo? Sim. Entendeu? Qual é e a coisa de usar animal também, né? Não, eu tô falando só disso. Ok? E aí, o que eu tô chamando a atenção não tem milagre sem magia. Isso é uma mentira. E aí tem outro problema. Eles têm revelação, né? Revelação é mediunidade, que eu saiba. Sonhei com não sei o que, olha, você, não sei o que e tal. Porque as experiências que você tem da sua ancestralidade, elas permanecem. Você não é um indivíduo, você é a continuidade. Essa noção ocidental de que você é um indivíduo, ela quebra com uma série de coisas que você não consegue abrir mão. Então você vai encontrar moça dentro da igreja, universal lá da igreja, com as mesmas práticas. Ele só muda o nome. Ou não é? A Igreja Universal é o maior exemplo disso. Não estou aqui criticando as práticas. Estou aqui dizendo que não tem... que elas têm semelhanças. Não tem uma superior à outra. Eu se entro no mundo, um pouco no mundo do judaico, tem a caparó, né? Que aí nego mudou, então é boa lá, de limpeza, joga, assim, não sei o quê. Frango e tal. É um sacudimento que eles fazem. Faz um sacudimento com frango, não sei o que e tal. É, o sacudimento. É igual o sacudimento que a gente faz lá. Tem uma ebó que a gente faz lá que para mim passa o frango na turma. Entendeu? Tô falando. As práticas milenares, que são práticas milenares, que algumas tradições se mantêm, elas existem. Se o cristianismo, né? E observa bem, se o catolicismo rompeu, é diferente, mas não tem o maior culto de algum do que está na igreja católica. Você reverencia o santo que morreu, ou não é? Exato. Correto? Mas eu estou aqui para criticar? Não. Você vai dizer que é idolatria? Não. As práticas, elas são muito sincréticas. Quem tentou romper com isso foi a turma da razão. Sim, a razão. São os reformados. Mas que virou razão. Mas razão para quê? Para desenvolver outras práticas econômicas, sociais, mercantilistas, de relação de poder econômico. Porque ali a base era a terra. Não é à toa que o liberalismo cresce a partir disso. Então, se você não compreende, você acaba trazendo para um campo da fé como a sua fosse maior do que a outra. Fé é fé. É isso que eu queria fé que você falasse um pouco da relação de religião com fé, né? E do que a gente pode, acho que, pensar para onde a gente está indo com esse cenário de intolerância religiosa que ainda existe diante de tudo. E o que a gente pode... O que você vê de expectativa, né, para o futuro? Primeiro, fé é uma coisa subjetiva, que você sente. E eu sempre digo o seguinte, se eu sair daqui ali, tiver o cara no poste dizendo assim, o poste vai me curar, Ivani. Eu vou tentar ficar do lado dele, mas eu pego a graça do poste. Do poste? Mas se demorar, eu vou embora. Se eu ridicularizar, eu tô lascado, porque ele acredita. Entende? As pessoas acreditam. Não é à toa que a manipulação da fé é um problema na política. É isso. Porque é a manipulação da fé. Outra coisa é a religião. A religião é construída pelo homem. Outra coisa é a espiritualidade e o divino. A espiritualidade é totalmente diferente. É aquilo que você sente, que te margeia, que te conhece. Isso é a espiritualidade. Quando você dá nome à espiritualidade, ou denomina e transfigura ela num código social, que é essa que é a questão, né? É o que vira religião. Não é à toa que ciência da religião é século XIX. Para a ciência da religião, separa mística e magia. Parece que magia é do mal, né? Porque ciência da religião. Esse cristianismo racional, ele se fortalece no século XIX. Tanto do confronto do católico tem a ver com isso. E não tem nada mais místico. O que são os carismáticos? Qual é a prática deles diferente de outros grupos que estão hoje dentro das igrejas? O que é a prática carismática? Entende? É uma outra espiritualidade. É uma espiritualidade mais africana, né? Mais indígena, né? Mais de você lidar. Porque nem tudo é só razão. Você não vive a espiritualidade com a razão. Você pode compreender com a razão. Mas viver não, né? À toa que
os grupos reformados, né, sempre discriminaram os pentecostais. E como é que nasce o pentecostalismo? Né? Com a experiência. A glossolalia já existia em vários lugares, essa experiência. Mas ela é sistematizada e conhecida a partir de William Seymour, que é justamente um negro, filho de escravizados, que vai fazer o seminário metodista em Los Angeles. E ao ter que aquele momento que eles têm da unção, né? Primeiro, ele não frequentou a sala de aula, ele passou todo o seu tempo no corredor por causa da segregação nos Estados Unidos. Isso é um outro aspecto importante na experiência dele. Mas quando vem ali no momento da unção, ele recebe o Espírito Santo. Ou seja, ele tem uma experiência tipicamente de descendência africana, da incorporação. Que é incorporação o que ele faz. Aqui é que nasce. O mito fundador do pentecostalismo é esse. O Pentecoste, aí dá o nome que você quiser. Mas é a incorporação para receber o Espírito Santo. Que aqui vai virar a Assembleia de Deus. Então, os outros grupos não é que eles não pensam diferente, eles pensam da mesma forma. Mas esses praticam. Por que tem muitos negros nesses lugares? Porque se você não pode receber lá que é do demônio, eu vou receber onde é aceito. Vou botar o ternito, né? Antigamente, eu nasci. Melhor roupinha. Melhor roupinha. Mas ele rompeu com a tradição? Será? Ele tomou uma nova configuração. E, Ivani, a tua matéria na UFRJ é qual? Qual é o nome da tua matéria? Eu dou aula de processo civil e direitos autorais. Qual é o nome da sua matéria? Na história comparada é o ponto central. Mas na história comparada eu faço várias disciplinas comparativas. Eu agora vou dar uma disciplina que vai ser espiritualidade, cultura e política na perspectiva africana. Vou dar essa disciplina para o mestrado e para o doutorado. Mas, normalmente, muitos alunos da graduação pedem para ser ouvinte. Muitos alunos que são de fora para ser ouvinte. Porque eu trato de temas, história social da intolerância religiosa, é o que eu mais dou. Geralmente, todo ano eu dou essa disciplina. Eu estava no dia que você que você recebeu o teu título de doutor. Ah, sim, você era foi lá. Um teatro, deviam ter mais de 200, 300 pessoas assistindo você, defendendo a tese, e eu nervoso, meu Deus, porque os examinadores, a banca é dura, eles falam de uma forma e tal, e você saindo muito bem, né? E eu fico pensando que numa frase que você dá, tem tantas referências e coisas que eu não sei, que eu teria que estudar, né, da história. Você foi lá, né, desde a Constituição do Brasil, 1890, depois você vai nas leis. Isso seria importante ser falado em grandes corporações. Pegar as grandes empresas. Não, né? Se me convidar, eu vou. Agora, mas eles deviam fazer. Mas não me convidam, né? Eu tenho uma consultoria. Eu só dou consultoria agora para a Globo. Por exemplo, parte do que tem na Globo hoje, eu tenho participado, né? Eu tenho sido chamado. Né? Agora mesmo vai ter uma novela sobre África, né? Primeira vez na história do Brasil que você vai ter uma novela sobre África, uma grande E você foi consultor da novela? Eu acompanhei a construção e fizemos um workshop sobre religião de África e foi ali que foi definido parte da visão, porque todo mundo acha que a África é uma coisa única, e não é. A África é plural. Sim. Né? Eu só acho que a África é um país, a África é um continente. Entendeu? A África do Norte é uma coisa, a África Central é outra, a África Subsaariana, essa história é muito mais ligada à África Subsaariana. E foi, na parte, definiu-se muita coisa, mas tem acompanhado. Muito. Isso é muito importante. Geralmente acompanho, e também outras questões que eles me mandam texto para me olhar e tal. Eu tenho dado as minhas contribuições onde eu posso. Às vezes uma empresa me consome alguma coisa e tal, porque não é muito... Eu, digamos assim, eu sou um senhor aposentado, né? Sou um funcionário público aposentado. Eu sou mais militante. E acredito que a coisa da militância, às vezes, ela cria um certo limite, né? Para algumas coisas, né? Isso é muito engraçado, porque tem gente que a militância virou um mercado. Tem gente que a militância virou um mercado, né? Uma coisa muito pragmática. E falam muita bobagem, né? Às vezes o cara fala uma bobagem do caramba. Eu sou de uma geração anterior, né? Não que essa seja melhor, né? Mas é uma geração de que a gente, mesmo na política, exemplo, se eu quisesse fazer um caminho político mais curto, eu faria com uma tranquilidade. Eu faço mais difícil se eu quiser uma confusão. Você já teve algum cargo público? Eu só fui subsecretário de Estado. O resto eu fui funcionário público. Porque a gente sabe que funcionário público. Eu fui da FUNABEM, porque além de eu ter sido aluno lá, depois eu fui professor de música lá. A FUNABEM, a CBIA acabou, eu fui mandado para o Arquivo Nacional, fiquei lá um bom tempo e me aposentei. E estou na universidade. A minha postura na universidade ela é muito interessante, né? Porque eu só quero ser professor colaborador.
Eu não quero ser efetivo. Entendeu? Porque a minha liberdade de tratar como... Embora a universidade ela é muito franca, né? A livre docência é uma coisa sagrada na universidade, mas eu não preciso fazer certas concessões. Porque você, quando está em algumas coisas, tem que fazer concessão, né? Igual as minhas relações com os partidos políticos, na mesma direção, né? Não é à toa que você ia ser meu suplente de 2018. É verdade, se formou em 2018. Eu tô quietinho. Meu primeiro suplente. Aí ele era candidato ao Senado Federal. Pré-candidato ao Senado. Aí eu me lembro que ele... E aí toda vez que você tem um candidato ao Senado, você tem que ter... dois suplentes, né? E deu um barulho danado, deu barulho. Ele conversou com algumas pessoas, ele queria que o suplente dele fosse o Sérgio Besserman. Tinha que ser da comunidade judaica naquele momento, progressista. E aí o Sérgio ele não tinha filiação partidária. Né? Sérgio Nisquia também não. Sérgio Nisquia também não. E eu era filiado à Rede de Sustentabilidade da Marina, uma questão ambiental. Eu sempre me liguei a isso, me preocupa. Isso tem três coisas, né? Uma piada, né? Obviamente. 3 coisas, né? Que me dão muito medo, né, em relação ao futuro. É o meio ambiente, a inteligência artificial e o dia que meu filho sair de casa. Que eu vou chorar muito. Né? Mas, não é brincadeira, né, não. Esse terceiro... Eu virei mãe judia. Agora ele já era. Mas essa coisa da inteligência artificial e do meio ambiente, se o ser humano não cuidar, eu não sei onde vai parar isso. Né? A gente já está em estado, né, em relação ao meio ambiente. Então eu achei que a pessoa na política que falava do meio ambiente, que veio do meio, era a Marina. E aí o Babalaô Ivani me convidou para ser suplente dele. Eu achei, caramba, eu na política. Isso é uma nota morro. E aí eu peguei isso, né, e aproveitei ao máximo essa experiência. Eu conheci muitos lugares onde eu jamais iria, comunidades carentes, comunidades conflagradas. E você imagina uma chapa com um negro candomblecista como senador, eu ia botar um evangélico. O terceiro era uma mulher evangélica, era um judeu, entendeu? E o evangélico. Não, e aí... diversidade, tem diversidade melhor do que diversidade. Isso. E aí a gente ficou muito amigo. Aí a gente brincava um com o outro. Ele brincava com as minhas questões do judaísmo, eu brincava com as questões dele, do candomblé. E aí eu me lembro que uma vez a gente voltando, porque a gente fazia o dia inteiro, tinha uma fala lá em Nova Iguaçu, depois uma outra fala em Macaé, depois uma outra fala e tal, em várias comunidades. Aí tinha uma vez a gente voltando num domingo, era 1h da manhã voltando, eu falei, nossa, Ivani, eu tô cansado, caramba, essa vida de político e tal, não tem como você aí jogar uns búzios pra saber se a gente vai ganhar as eleições? Aí ele, Ricardo... Porque, na verdade, o que eu dizia naquele período? O que é jogar búzios? Eu vou te falar sobre isso. O que era importante naquele momento? Era abrir o debate. Sim. Isso antes da ascensão do bolsonarismo, no período da ascensão. Isso abriu o debate. Tanto que depois de 2022, a chapa tinha uma configuração que era o Bonder... Newton Bonder. Era eu, Kleber Luque e Bonder. Entendeu? Líder religioso. Aí deu um debate do caramba, entendeu? Eles não quiseram, não, mas todo mundo se ferrou. Que foi nesse 2018 não quiseram, chamaram lá para vice, o Eduardo Paes perdeu. Entendeu? Depois o outro, botaram o Daciolo no lugar, também se arrebentou. Porque eu dizia o seguinte, eu não era obrigado a ganhar a eleição. O que eu queria fazer era um debate, mas vai lá que eu ganho, essa chapa ganha essa eleição. Porque era um mandato compartilhado, ainda tinha mais ou menos isso. O jogo de buzo, que ele é chamado, popularmente é jogo de buzo, mas é o Meri de Logum. Como? Meri de Logum. Meri de Logum. O Meri de Logum, ele é uma consulta IFA. Porque o que é uma consulta IFA? IFA você vai consultá-lo por um obi, você o consulta por um orobô, você pode, que são 2 frutinhas, né? Você consulta pelo Meri de Logum, que é o apropriado para ver orixá, mesmo na Nigéria, até hoje, o Meri de Logum. Ele é o jogo, quando vai se iniciar alguém para orixá, que você abre ele por Odu, porque ele é lido também por Odu. Aqui o pessoal joga por intuição, nada contra, eu acho que é uma prática, porque a intuição é uma prática muito mais dos bandos, porque o Yorubá é divinação. É o oráculo de divinação, né? Que é o oráculo que muita gente usava, todos os grupos primitivos, que é primeiro, não é o atrasado, é o primeiro, né? Utilizou.
Ou você vai consultá-lo também pelo Opelê, que é tipo um cordão, você usa, né? E você usa pelo Iquim, que é o próprio Ifá. Ele é binário. E observa como é que essa sabedoria milenar é importante. E aí você vai entender o que é ciência e o que é sabedoria. Ele é binário. Ele tem 16 odus principais que se multiplicam, faz combinações e dão 256 odus. Então são 56 caminhos diferentes. Todos os oráculos têm a ver com isso. Qual é a ciência mais moderna que você conhece? Contemporânea. Tá aí, ó. Inteligência artificial, A computação. A computação que vem a inteligência artificial vem da computação, que é binária. Só que eu estou te falando, exemplo, na era de Ifá, eu estou no ano 10.067. Mais antigo do que a sua turma. Mais antigo que os 10. A pessoa esquece disso. Tem povos mais antigos. Mas se a ciência tem conta. Ou seja, a pessoa estudou isto aqui para chegar ali. É simples isso. Ele pegou essa sabedoria e aplicou ali. Que é matemático. Então você desqualifica isso aqui. Como é que isso pode ser do demônio? Tem a ver justamente com isso. É igual o conhecimento das ervas, né? Do banho, do xarope, do remédio. Quando a gente usa farmacêutica, quando você diz aquilo do demônio, você transforma em remédio. Então a desqualificação tem a ver com isso. No Brasil, toda a desqualificação não tinha muito médico na época da República, logo no período da República. Então você criminalizou, o Código Criminal criminalizou essas práticas espirituais sociais que já vem desde a ordenação filipina, vocês falam do direito, que é o primeiro Código Criminal, as ordenações filipinas, que já punia como pena de morte as práticas de saúde, culturais e espirituais do nosso povo e dos indígenas e de outros grupos. Depois vai aparecer na Constituição, ou na Constituição de 1924, né, do Império, Constituição do Império, que vai tornar a Igreja Católica religião oficial e as outras podiam ser em casa. E vai aparecer no Código Criminal do Império de 1830. Inclusive a capoeiragem também, como perseguição. Você não esquece disso. É o único grupo que é perseguido em lei no Brasil. E depois vai aparecer na Constituição da Código Criminal de 90. O Código Criminal de 90 nasce antes da Constituição de 91. Artigo 56 e 57 está lá. Essas práticas que são criminalizadas. As pessoas não perceberam isso. E ela é criminalizada a partir do debate eugenista, com uma aliança entre juristas, eugenistas e médicos. A base da perseguição, do racismo, da intolerância, de perseguição de Estado tem a ver com isso. E a educação vai repetir essa coisa eugenista. Tanto que, por que o racismo brasileiro é muito mais eficaz e difícil de ser combatido? Porque ele está na subjetividade. Ele não está em lei. Ele é diferente do que houve nos Estados Unidos, a lei de segregação, que se separou. Aí criou uma elite negra, querendo ou não, porque a separação levou isso. Você não pode comprar ali, você vai comprar onde? Né? Na birosca do outro. Sim, é por isso que eu defendo a tese que se a gente tem tantos programas na rádio que são evangélicos, católicos e tal, que tenha pelo menos eu não conheço nenhum programa que fale de religião de matriz africana. Tem iniciativas, né? Mas eu acho que tem algumas iniciativas que elas são muito... É invisível, parece que não existe. Além de ser invisível, tem umas que ela não contribui para combater o preconceito. Porque quando você fica ensinando fórmula... não, é horrível. Entendeu? Eu acho que não é isto. A gente tem que entender a sociedade que nós vivemos. Por que eu tenho mais espaço de diálogo? Porque eu não falo muito de religião. Eu falo de intolerância à religião, eu não falo de prática. Porque prática espiritual, nossa prática, ela é muito segredo, né? Ela é muito uaú, né? Ela não é para se tornar pública. Porque as pessoas confundem. Porque até você chegar, como você chegou no Candomblé, eu te falei isso, né? Para tu ver aquela dança, aquela comida e tal, muita coisa aconteceu que você não pode nem entrar. Assim como eu acredito que o judaísmo tem uma parte dela que é fechada. Tem, claro. É fechada, não pensa que não tem. Não, e tem várias linhas também. Tem o judaísmo ortodoxo, tem liberal, assim como deve ter no Candomblé também. Então, se tu for lá, tu vai achar o carneiro, tu vai achar não sei o quê. Assim como tem tradição católica que tem que matar o carneiro, o cordeiro, ou não tem? Eles não falam, entendeu? Tem a pomba, entendeu? As pessoas não falam, como se só nós fizéssemos. E quando faz, eu acho que as nossas práticas, elas podem serem preservadas, porque todo campo religioso, ele é plural. Ele é plural. Por ser plural, cada um tem aquela sua tradição e aquela sua prática. Tem. Se você olhar o cristianismo na Etiópia, lá tem oferenda.
Lá tem o abate religioso, porque não é o sacrifício, né? O sacrifício não é que inventou, né? Nós não fazemos sacrifício, nós fazemos abate religioso. Por que a comunidade judaica recebe a alimentação? Tem que ter um rito. Uhum. É a comida kasher. É como a gente tem a nossa comida. Uhum. Entendeu? Não é à toa que o Edio Silva ganhou justamente o negócio do abate religioso no Supremo Tribunal Federal, falando sobre isso, dando experiência, né? E quando ele diz justamente, faz aquela ironia, né? Todos de sapato de couro, né? Uhum. Que eu sei, vaca não dá em árvore, entendeu? Ou seja, os matadores são muito mais perversos do que a galinha da macumba, que ele diz. Porque é o preconceito, entendeu? Uns podem, outros não. O Brasil ganha muito dinheiro exportando para a Arábia Saudita, para esses países e tal, porque tem que ser segundo a tradição religiosa dos caras. Isso é abate religioso. Só que é comercial. Mas é abate religioso. Vai mandar o frango para lá que não obedeça, não sei o quê. Não entra, entendeu? E, Ivani, a gente está encaminhando aí para o fim. Assim, que pensamento, que palavra, o que você espera dos próximos anos? Esse é um ano que vai ser complicado, um ano de eleição. Esse ano a gente vota para presidente, 2 senadores, deputado. A gente vê muito pouca representatividade negra, né, nas casas legislativas. A gente lembra da Benedita da Silva, mas assim, para parar, quem é o outro? Você tem que fazer um esforço de memória. É como se houvesse um espaço concedido e dali não passa. Uma limitação. E fake news, assim, Olha, eu vou dizer o que você está achando do ambiente? O ambiente não está fácil. Mas eu sou favorável, Ivani, sou favorável à construção de alianças de alguns setores. Nós estamos trabalhando para ter pela primeira vez uma representação eleita dessa religião de matriz africana. Para federal, que não tem aliados. Aliado é uma coisa, ou tem alguém que suspensa e quede, mas não tem, que tem uma trajetória. Então estamos discutindo muito essa possibilidade para federal. Para senador, alguém tenta sempre lançar alguma coisa, né? Tem gente conversando, soltando nota. Mas eu acho que isso vai ser histórico, porque você, tendo a eleição de alguém que tem essa identidade, né? Você não olha, você não tem a dúvida. Isso mexe com o país como um todo. Porque se tem uma bancada evangélica... Tinha que ter uma bancada negra. Não precisa nem ser uma bancada. Bancada negra até tem. Estou dizendo não só ser negro, né? Não ser adepto, mas que tenha essa causa como uma causa. O que nós que fizemos juntos, acho que você contribuiu muito, essa causa cresceu. Era uma causa. E acho que esse vai ser o grande momento desse processo eleitoral. Tem gente que está achando que vai capturar a causa como capturou direitos humanos. Não vai ser assim. Porque uma coisa é você capturar, outra coisa é a representação. Tem um vácuo que é de representação. Eu tenho visto isso na rua, tenho visto nas conversas que tenho tido com muita gente, os partidos procurando para conversar. Mas eu tenho esperança de que a gente não deixe o conservadorismo crescer. Porque eles são contras mesmo. Então nós temos que ter muita maturidade, muita responsabilidade. Eu costumo dizer que, se você me perguntar se o Estado liberal, se a democracia liberal é boa para os negros, não é boa. Mas ela é necessária que continue existindo. Tanto que o nosso grande problema é justamente isso. É melhor deixar esse negócio aí do que virar o pior. E nós já vimos recentemente que se virasse o pior, nós estamos lascados. O grau de pior é muito pior. Muito pior. Então, nós temos que ter serenidade. O Estado liberal não atende tudo que eu gostaria. Porque qual é o problema do Brasil? A República nasce sem ser uma exigência popular. E o grande problema do Brasil é botar todo mundo debaixo da República. Esse é o problema até hoje. A República não chega nem todo mundo é cidadão. Né? Você tem um cidadão e a turma que tenta ser cidadão e não é. Porque quando você tem uma prática da polícia que trata pobre como criminoso, pobre não é criminoso. Criminoso é criminoso. Pobre é pobre. E pobre não deixa de ser cidadão. São coisas diferentes. Esse é o debate. Por isso que o Brizola pagou aquele preço que pagou. Então, como é que a gente estende essa questão da cidadania? E da diversidade religiosa. Você viu o debate recente com o prefeito? Tive audiência com ele ontem. Tivemos grandes conquistas,
né? Conversou com o Eduardo Paes? Sim, o debate do Essa Gente. Ele te atende, você Essa liga, gente. Ele sempre me atendeu, mas ali eu fiquei quieto. Porque ele mesmo disse, ele na reunião que teve agora, ele tinha tido uma conversa comigo reservada, eu ouvi e tal, falei, não, tem que ser com todo mundo junto. Aí fez, né? Levamos lá uma carta. E ele disse para todo mundo quando ele entrou, não, eu queria atingir o Ivani. Essa gente era o Ivani. Eu falei, bom, eu percebi que era uma tática eleitoral sua. O que é o Essa Gente? Ele falou essa gente preconceituosa, ele fez a fala. A tal da fala. Aí Teve uma movimentação, uma manifestação. Não, ele falou o seguinte, primeiro ele falou essa gente direcionado para mim. Mas eu percebi que era uma tática eleitoral dele para ficar bem com os evangélicos, por causa do palco gospel. Aí se eu respondesse, ia ficar um bate-boca. Então, fiquei quieto. Aí o povo todo, essa gente é todo mundo. Aí todo mundo reagiu enormemente. Eu fico muito solidário. Eu agradeço muito as pessoas que foram solidárias. Entraram, aí ele viu o tamanho da causa. E não teve saída, né? Tentou pra cá e pra lá, não sei o quê, né? Paiou da Flávia, de todo mundo. Não tem pra onde ele ir. Aí eu fizemos o ato lá na prefeitura, ele queria que a Diáspora transformasse numa audiência pública, coisa, eu falei, você tá louco, imagina fazer isso, pede credibilidade, não topo não, vamos fazer, você vai receber. Aí primeiro tem que ter bastante estratégia, claro, entender a estratégia do outro também. Sim. Então, você vive jogando xadrez. Aí ele ia marcar conosco no dia 30, não pôde atender dia 30, disse que não podia, mas ele lançou um edital. Aí eu percebi. Porque eu percebia que cada vez mais que o pessoal batia nele, mais ele usava isso para inflexão com relação aos evangélicos. Essa era a tática dele. Dessa vez ele errou na mão e se ferrou. Mas era a tática dele, porque começou com a pia batismal. Porque ele ficou basicamente... Porque eu quando vi a pia batismal, que ele fez para a Igreja Universal, ele diz isso. Eu disse, nada contra a pia batismal. Mas e nós? E a equidade? Tá na Constituição. Você sempre me liga para falar disso. Vem cá. Saiu lei que atende todas as religiões, menos a gente. Então, não, é a equidade. Aí, eu acho que ele ficou um pouco irritado ali, porque eu falei o seguinte pro pessoal lá, gravei um vídeo e falei assim, você diga qual é o símbolo que você gostaria de ter de origem africana e a praça, o local que você quer, e marca o prefeito. Acho que ele ficou ali primeiro. Aí depois, quando saiu do palco gospel, aí eu fui pra cima dizendo o seguinte, né? Nada contra o palco gospel, mas como é que você pode tirar aqueles que fizeram a festa? Foi no Réveillon isso. Foi no Réveillon. Aí ele não aguentou. Aí só uma nota no Anselmo, aí ele não aguentou e veio. Essa gente. Aí virou essa confusão. Sim. Mas já vi que ele soltou no Anselmo Góes, queria fazer a estátua do Tata Tancredo, que era uma reivindicação nossa. Aí eu falei, claro, ele tá fazendo o jogo dele para tentar diminuir. Eu falei, não. Eu falei, olha, se você não receber, vai parecer que você tá enrolando. Você vai cair indiscreto. Não, então vamos manter. Aí a estátua não apareceu o cocri que ele queria, né? O cara do Estácio fez. E fomos para a conversa. Tem 20 pessoas, diversa. Sim. Porque a minha ideia não era levar só a minha turma, né? Porque tem gente que quando vai quer levar a sua turma, né? Se levar a sua turma é encrenca. Isso aí é você, entendeu? Tem até alguém que o povo que era bem próximo dele, não sei o que, tinha a turma do outro lado que quer matar, vai mostrar a pluralidade. Aí não teve jeito, ele se explicou, não sei o quê, ele é esperto, né? Ele sabe fazer o diálogo dele, mas fiquei triste que a sua federação não foi, né? E nem o pessoal diz que perdeu na votação, não foi. Eu fico calado e tudo bem. Não foi, mas nós fomos, o Frei Tatá foi, né? O Padre GG não pôde ir, mas a Luz Marina também não, que sempre vai com a gente, mas foi uma conversa boa, porque o que ali ficou acertado? Acho que hoje vai sair no Diário Oficial, que a caminhada vai entrar no calendário da cidade. Aí ele falou assim, você me disse um vereador. Eu falei, não, você tem que assinar o negócio. Outra, vai sair a estátua do Tata Tancredo. E nós queríamos que fosse em Copacabana. Não, ele quer botar no Estácio. Ele fez lá um acordo com a turma do Estácio, já soube, da escola de Santos, que ele pediu para sair do rolo, para botar no Estácio. Só que hoje eu conversei com o pessoal da Estácio para fazer um acordo. Que tal botar um centro de memória do Tata Tancredo na Estácio e a estátua em Copacabana? Mas um negão desse grandão ali em Copacabana, de bronze. Entendeu? Tem que ter na Copacabana. De frente a Copacabana Palace. Tem que dizer, é no posto 4 que ele ia, justamente. E vai ter o palco nosso no próximo Réveillon, de músicas afro-brasileiras. Então, afro-religiosa, né? Não é afro-religiosa.
Então, o secretário de Cultura já vai estar falando com a gente, vamos estar conversando. Estamos também com o Ministério Público, apesar que você já tocou a ação civil do Ministério Público no ano passado, né? E ela andou agora. Então, também estamos se acertando ali. Vai ter a estátua do Ogum. Porque eu já queria fazer um monumento, porque não tem monumento sobre escravidão no Brasil, você não tem numa América Latina, nenhum memorial. Então, vai ter a estátua do Ogum lá no Rio África, que é o projeto que ele quer fazer ali na Pequena África. Vai ser em frente. Teto Saúde. Mas esse, justamente no debate que a gente faz que o Estado é laico, a gente não quer dinheiro da prefeitura. A gente só quer o espaço. Porque o Zé Júnior vai financiar a estátua do Ogum. E outros amigos, até vou te perturbar, outros amigos vão ajudar, porque vai ser a gente quer fazer uma coisa grande, monumental, bambu, peso, memorial, tem que ser uma coisa que marque. Sim. Mas o dinheiro não é dele. Mas ele já designou lá onde vai ser. Vamos atrás E vai do voltar dinheiro. o Eixo dos Ventos, que tinha um tal do Eixo dos Ventos lá na linha vermelha, no início da linha amarela. Que era uma coisa dada por um artista baiano, que aí nego tirou e depois do Crivella nunca mais voltou. Aí E esses monumentos, eles têm que ter câmera, porque a gente teve aquele caso da suástica pichada na véspera, né, do dia do Zumbi dos Palmares, picharam uma suástica. Né? Eu atuei junto então, lá com... Tem essas 3 questões e tem mais o palco, né, que eu falei, e outras políticas que nós vamos discutir com ele lá. Aí eu vou fazer agora, depois do Carnaval, uma reunião de novo com o movimento, que é agora um movimento. Nós ganhamos 50 mil leques, né? Essa gente tem leque, tem adesivo, entendeu? A gente mobilizou a galera bem. E aí vou fazer uma plenária, né? Tudo é coletivamente, não é fácil discutir coletivamente não, mas para poder avaliar a audiência com ele e tirar um pouco quem vai tratar da negociação agora com o secretário de Cultura. Né? Porque é isso, o coletivo nunca é fácil. Você vê, né? Como nunca é fácil. Mas é o melhor caminho, né? Porque, exemplo, eu não fui no prefeito. Você quer ir no prefeito. Você foi na reunião, não foi na reunião. Não vai na reunião, quer ver o prefeito. Porque o nosso pessoal é tão bobo nesse negócio de aumento, né? Não esquece da pauta, né? Quer ir lá para ver, para tirar foto. Você gosta do coquetel. E também e a importância dessa paciência que ele tem, né? Porque para pensar nessa estratégia, né? Do que fazer, quando fazer, como falar. Porque na hora pode dar raiva, na hora dá vontade de... Então... Essa sabedoria, até para justamente conseguir levar esse coletivo não, incrível, e sempre que ele essencial. me liga, eu pergunto, qual é o tom que eu tenho que dar? Eu vou com o pitbull? Ele não, vai com o Shalom. E foi assim que eu aprendi, né? Que o Shalom é paz. E eu perguntei, ô Ivani, foi no último dia de Iemanjá, na praia, sim, nós estamos eu perguntei para ele, Ivani, no judaísmo a gente fala Shalom. Como é que se fala, né, na sua religião? Aí ele fala Odoiá. Saudação para Iemanjá do Oiá. Ou Axé. O Axé. O Axé cobre mais todo mundo. Mas eu acho assim, a capacidade de diálogo, ela é muito importante. E não é fácil. Mesmo em família, às vezes, é uma encrenca do caramba. Você imagina, eu tenho 6 filhos, 7 netos, né? 2 bisnetas. Você imagina a encrenca que é. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai lidando, vai fazendo concessão para cá, porque é justamente isso. Então, lidar com o coletivo é você também saber o que você pode fazer como concessão. Você não faz concessão de princípio. E lidar com vaidade, né? Sim. Porque tem gente que fala muito não sei o que, mas mais da vaidade do cara do que ele entender o que ele está contribuindo. Não é à toa que o cara falou ali, ela fala, o cara vem falar, não, discorda. Quando ele fala, não discordou de nada. Ele diz quase a mesma coisa e nem botou nenhuma vírgula. Então, mas como eu fui criado nesse universo, né, político, lá atrás, né, que é do coletivo e tal. Então você aprende a fazer concessão, a fazer... E nesse momento, já nessa minha idade, você aprende mais ainda que não é dividindo que a gente ganha. Toda vez que a gente se divide, nós perdemos. O movimento negro só ganhou quando ele esteve unido. O exemplo disso foi 88. A maior manifestação que nós conseguimos no Brasil foi 88. Contra a falsa abolição da escravatura, que o exército nos cercou aqui. Sim. Outro momento que nós ganhamos muito foi a Marcha de 95. Foi a que nós fomos a Brasília, a primeira vez que fomos a Brasília, botamos 30 mil pessoas em Brasília, do Brasil todo, e fomos ao Fernando Henrique e entregamos o primeiro documento que tratou de política de ação afirmativa. E o outro foi Durban.
Essa entrega do documento foi antes ou depois do reconhecimento dele que você citou? Não, foi antes. Foi antes. 95. O que ele reconhece depois é 2000. Entendeu? Mas 95 criou, 88 criou o caminho, que o Brasil todo fez manifestação e o Rio, o Exército nos cercou, virou um escândalo do caramba, deu visibilidade, né? Que era os 100 anos da abolição, da falsa abolição, que nós chamamos. Depois, 95, a Marcha Brasília. E depois, no ano 2000, a Conferência de Lucas, que fez as políticas de ação afirmativa e via cota. Então, toda vez que nós estivemos unidos, Conseguimos. nós ganhamos. Essa agenda toda cresceu a partir justamente disso. Foi a partir do debate que a imprensa toda foi contra de cota, porque eles pegavam cota como uma única coisa, né? E cota não era. Cota era uma tática. É questão da política de ação afirmativa. Então, acabou dando visibilidade ao debate, porque é questão tática. Porque as pessoas confundem tática com estratégia. Estratégia é uma e a tática é para você conseguir implementar aquela estratégia. É o caminho que você quer chegar. Então, nesse momento, eu acho, o candomblé é minoria na sociedade. Ele não é culturalmente. Culturalmente, ele marca a sociedade brasileira. Mas marcou a identidade da sociedade brasileira. O samba, a capoeira, o jongo, o maracatu. Você não fala de Brasil. Se você for para o exterior, sou brasileiro. Ninguém manda você dançar polca. Todo mundo tenta bater a caixinha de fósforo para ver se tu sabe sambar. Ou se tu sabe jogar capoeira. Entendeu? Pode ser branco e tal ou não é. Essa é a marca. Então, essa marca é nossa. Né? Mas do ponto de vista numérico da sociedade, não como os negros nós somos maioria, mas do ponto de vista da pertença cultural, espiritual, é minoria. Então não vai conseguir se não construir uma contra-hegemonia. Sou gramsciano. E o diálogo e a caminhada tem a ver com isso, é ser contra-hegemônico. Isso nós conseguimos. Que o grande debate da intolerância religiosa cresceu a partir disso. Pode observar. Aí vem com diversidade para cá para responder isso aqui, tá? Mas nós conseguimos pautar. É o que faz com que a sua comunidade, por mais que ela tenha divergências em alguma coisa, não tem para onde ir. Entendeu? Então você cria tensões, né? E a pula e vai criando uma possibilidade de ser contra-hegemônico na sociedade. Porque a intolerância, ela é uma perversidade contra a democracia, a liberdade, o Estado laico e a diversidade. Divide a sociedade, divide família, né? E divide amigos. Isso não é bom para a sociedade. Só que a gente nunca vai ficar dividido. Muito Cara, bom. obrigado. Nada. Axé, Odoiá, saúde. E vamos estar sempre aí, um ajudando o outro, ninguém solta a mão de ninguém. Nossa, foi incrível, prazer, assim, acho que de conhecer. E nessa caminhada, né, acho que depois de toda essa história, né, às vezes eu falei, né, depois de toda essa história ele podia estar em casa descansando, né? Podia, depois de tudo isso que ele já passou, mas não, ele tá aí. Curtindo os tá netos. Meus filhos ficam irritados comigo. Vamos te interditar. Porque os amigos dele dizem pra eles assim: tu viu seu pai? Tá seu pai não sei aonde. Aí olha, tá seu pai no interior. Eu tô lá no Togo, na África. Seu pai e tal. Aí Pedro, você, tu jovem, meu pai cansado, seu pai não sei o que, né? Aí, tem viagem marcada? Nesse momento não. Mas o meu do meio diz assim: não, cara, tu tinha que estar jogando dama, xadrez, então levando as crianças na escola. Eu digo: você quer um empregado para levar as crianças na escola? Não. Aí o meu filho mais velho diz assim: não, meu pai é feliz assim, rapaz. Deixa, senão ele vai inventar uma história de organizar os aposentados, vai ser uma desgrama. Então, deixa ele. Tô até fazendo pilates, musculação. Olha, isso é bom. E hoje tivemos uma conversa maravilhosa com o Babalaô Ivani dos Santos, meu querido amigo de muitas lutas. Falamos de intolerância religiosa, falamos das cotas nas universidades, falamos de políticas afirmativas para o movimento negro e outros movimentos de minorias. Enfim, uma conversa muito bacana e é isso aí. Dá uma olhada. Sente-se, tá legal.